Excelente, Yuri Pita, obrigada pela sua apuração, sempre bem-vinda. E agora é hora da gente receber entrevista importante no Bastidores CNN, aqui nos nossos estúdios em Brasília. Estamos recebendo o ministro-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo, ministro Paulo Pimenta. Ministro, muito obrigada. O senhor me ouve bem? Perfeitamente, Tainá. Prazer em poder estar aqui contigo, com o Gustavo, com os telespectadores da CNN. Sempre é um prazer poder estar aqui. Tem vários temas que a gente quer tratar com o senhor, ministro. Alguns a gente já tratou aqui no começo do jornal, mas eu vou começar pela urgência do Rio Grande do Sul. Teve uma comitiva capitaneada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em loco, acompanhando a situação e anunciando o apoio do governo federal ao estado diante da tragédia. Eu gostaria de saber o que ficou acordado de apoio do governo até aqui ao estado. E também já adianto uma pergunta que o senhor já deve ter ouvido 1000 vezes hoje, que é se o presidente da República estará no Rio Grande do Sul para prestar alguma solidariedade aos atingidos pelas chuvas. Bom, pessoal, então, segunda-feira da semana passada, mais ou menos nesse horário, as chuvas estavam fortes já e os rios ainda não tinham chegado, né, ao ponto da catástrofe que foi. E nós já começamos a trabalhar na própria segunda-feira. O presidente Lula determinou que todas as nossas equipes ficassem alertas, de prontidão. E nós entramos a madrugada da segunda para terça trabalhando. Eu, o ministro Zé Múcio, o ministro Valdez, o chefe da Defesa Civil, Volney, em contato com o governo do estado, com as prefeituras. E na terça-feira pela manhã, o presidente Lula já fez a primeira manifestação pública, determinando prioridade absoluta do governo no acompanhamento dessa tragédia. Na quarta-feira nós já estávamos lá, eu, o ministro Valdez, junto com uma equipe, e desde o início do nosso governo, o presidente Lula tem essa determinação, o governo tem que estar presente, né? Especialmente no momento da dificuldade, no momento que as pessoas que mais precisam. E eu posso assegurar para vocês que não há nenhuma questão, porque o governo federal ele trabalha por demanda, né? Quer dizer, os governos estaduais, as prefeituras nos colocam o que elas precisam. Nós não temos absolutamente nada pendente, nada, né? Nesse momento, foram solicitados 10 botes com equipes para trabalhar no salvamento. Nós temos 46 óbitos, gente, 46 famílias enlutadas, mas ainda temos 40 e poucas pessoas desaparecidas. Ontem foi encontrado um corpo em Triunfo, a 80 quilômetros de onde a pessoa morava. Vocês imaginem a dor, o desespero, tanto de quem perdeu familiares, como daquelas pessoas que há uma semana vivem um fio de esperança de encontrar alguém vivo ainda. Então a prioridade nesse momento é essa. Nós temos lá hoje 950 homens das Forças Armadas, batalhão de engenharia. Foi solicitado pelo governo do estado, nós disponibilizamos 8 helicópteros das Forças Aéreas, da Força Aérea, das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal. Chegamos lá na quarta-feira passada e o ministro Valdez não tinha internet. Imediatamente acionamos o Ministério das Comunicações, colocamos 13 antenas digitais, junto com a Eletrobras e com as companhias, praticamente restabelecemos o sinal em tudo, né? Em menos de 48 horas, reconhecemos a emergência em 73 municípios. Com isso, foi possível imediatamente o auxílio abrigamento, aquele dinheiro que vai para as prefeituras. Nós temos cerca de 3.000 pessoas em abrigos para garantir água, alimentação, material de limpeza. Com isso, também podemos antecipar o pagamento do Bolsa Família. Com isso, a Caixa pôde autorizar a antecipação do Fundo de Garantia daquelas pessoas que residem nas cidades atingidas. No outro momento, nos foi solicitado o Hospital de Campanha. O Hospital de Campanha já está instalado em Rocaçares. A Força Nacional do SUS, equipes do Hospital Conceição, as cestas básicas, 20.000 cestas básicas, Conab, MDS, 5.000 já chegaram, 20.000 já autorizados. Então não tem nada pendente, né? As equipes da Defesa Civil trabalhando, junto com as equipes locais. E ontem, né, nós já contabilizamos 741 milhões
anunciados pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin, envolvendo todas as ações que nesse momento, repito, ainda são prioridades. As questões de natureza humanitária, salvar vidas, garantir condições mínimas para as pessoas que perderam as casas, desobstrução, né? Quer dizer, nós temos milhares de toneladas de entulho, de lixo, ruas interditadas, avenidas interditadas, estradas interditadas, unidades de saúde, escolas, quer dizer, voltar minimamente, cidade sem água, cidade sem luz, que foi restabelecendo. E num terceiro momento é a reconstrução. Reconstrução das casas, né, das praças, das escolas, das unidades de saúde e da capacidade econômica da região. É uma região que tem uma agricultura familiar, uma agroindústria forte, foi muito atingida, produção de aves, de suínos, a bacia leiteira, a produção de grãos e o comércio local, né? Para vocês terem uma ideia, né, algumas cidades a água invadiu a rua principal do município, né? Então todo o comércio foi comprometido, pequenos estabelecimentos, cooperativas. Hoje é segunda-feira e muita gente, se quisesse voltar para trabalhar, os postos de trabalho não existem mais. Então nós temos que fazer um trabalho também de reconstrução do tecido econômico da região. E o presidente Lula que coordena tudo isso, né? Ontem era meia-noite aqui, eu estava conversando com o presidente Lula, por quê? Porque era 8 horas da manhã na Índia, né? E o Lula assumiu a presença do G20, o Brasil assumiu a presença do G20. O tema principal do G20 é a questão climática, é de lá que envolvia os recursos. Fazem 7 anos, gente, que nós não temos recurso no orçamento para prevenção de enchentes, para proteção de encostas. Colocamos recurso na PEC da transição, colocamos recurso para o orçamento do ano que vem, mas precisamos de muito mais recurso e é a partir dessas relações internacionais que nós vamos buscar esse recurso. Então, o governo está presente, esteve presente desde o início e vai continuar presente na medida do necessário. Qualquer um de nós pode, a qualquer momento, ser escalado para voltar para o Rio Grande do Sul. Mas o presidente Lula vai visitar as áreas atingidas, ministro? Já há uma definição sobre isso? Eu entendo que ele escalou esse grupo de ministros para ficar responsável pelo andamento dos trabalhos. Gente, mas ele fará esse gesto? Se for necessário, né? Tem previsão de chuvas para amanhã, para depois. Se for necessário, não, o presidente com certeza estará no Rio Grande do Sul, como pode estar em qualquer outro lugar, que a presença dele seja indispensável. Agora, o que a gente não pode aceitar, Tainá, e sei que não é essa a intenção de vocês, né? Não podemos aceitar é uma disputa de narrativa que, infelizmente, se constituiu na região como se o governo estivesse ausente, né? Quer dizer, ontem nós tivemos que acionar a Polícia Federal. Por quê? Primeiro, pela quantidade de fake news criminosas disseminadas, né? Tinha um vídeo dizendo que as pessoas não podiam receber donativos porque o Lula tinha dado uma ordem de que, enquanto ele não fosse na região e fosse fotografado, né, nos locais onde as pessoas recebiam donativos, os donativos não podiam ser distribuídos. Isso viralizou, causando revolta, ressentimento. É uma mentira, né? Tivemos que acionar a Polícia Federal, porque são pessoas conhecidas que propagavam essas fake news, né? Tivemos outro episódio muito grave, né? As pessoas passaram a divulgar que existem 3, né, usinas hidrelétricas na região e que elas tinham aberto as comportas e que isso poderia provocar, inclusive, uma ruptura, uma nova inundação. Vocês imaginem localidades sem internet, as pessoas sem comunicação e os seus parentes, seus amigos começam a receber uma informação mentirosa, criminosa, de que havia ocorrido uma ação deliberada de abrir comportas, que isso poderia causar uma nova inundação. Isso é uma ação criminosa, isso é uma fake news criminosa. Tivemos que acionar a AGU, a Polícia Federal, porque não podemos permitir que pessoas, né, sem escrúpulos se utilizem da tragédia. Eu assisti isso de uma forma muito dolorosa. Eu sou de Santa Maria, a cidade que viveu a tragédia da Boate Kiss. Vocês não têm ideia do que significa, no meio da tragédia, as famílias se depararem
com a mentira, com a desinformação, com as fake news. Isso é uma ação criminosa. Eu quero fazer um apelo aqui para que as pessoas tenham um mínimo de empatia, de respeito, né, pelas famílias que estão lá sofrendo, pelas famílias que perderam tudo. Não se utilize, não repitam essa conduta lamentável, né, de promover a desinformação, a mentira, as fake news. Isso destrói vidas e pelo menos nesse momento, que esse tipo de conduta seja evitada. É que as pessoas chequem as informações. A imprensa profissional, como a CNN Brasil, está aqui para isso, para informar o que realmente é confirmado ou não. O senhor ministro citou a respeito do G20, da presença de Lula na Índia. E Lula acabou dizendo que Vladimir Putin é bem-vindo no Brasil e ele não seria preso caso participe, então, da reunião do G20, que será promovida no ano que vem. Depois ele acabou dizendo que é uma questão judicial, ou seja, que a justiça deve tomar uma decisão. Eu gostaria que o senhor nos dissesse se, na verdade, foi um lapso do presidente, e ele chegou a falar do Tribunal Penal Internacional e questionou: a Rússia e os Estados Unidos não são signatários. Por que o Brasil é? O senhor avalia que é possível que o Brasil deixe de ser signatário? Olha, gente, eu acho que o Brasil assumir a presidência do G20 é um fato de enorme importância para nós, né? Nesse momento em que a sociedade moderna está tão carente em termos de lideranças, no momento que a gente está aí enfrentando essa guerra que a Europa não estava preparada, que atinge boa parte da economia e nós estamos perdendo aí uma quantidade enorme de vidas, de recursos que poderiam estar sendo utilizados para promover políticas de combate à fome, para gerar emprego, para distribuir renda. Poder ter à frente do G20 alguém como Lula, que é alguém comprometido, né, com uma agenda da paz, com uma agenda da transição energética, da transição ecológica, e trazer o Brasil para o centro desse debate e nos afirmarmos como protagonistas desse capítulo tão importante que o mundo vive, é o que tem de mais relevante dessa agenda, né? Olha, a Rússia, se vai participar, se não vai participar, se o Putin pode participar ou não, essas são questões absolutamente secundárias, diante da importância do Brasil assumir essa responsabilidade da agenda que nós temos pela frente, das oportunidades que se abrem para o nosso país, em termos de investimentos, para gerar emprego, para criar oportunidades, para melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Então, eu acho que esse é o fato que nós temos que destacar, né? Aquilo que de positivo, aquilo que de relevante significa para o Brasil a liderança do presidente Lula e o papel que nós possamos assumir no momento em que o Brasil assume a presidência do G20. Mas sobre o Tribunal Penal Internacional, o senhor tem informação se o Brasil pode deixar de ser um dos signatários do acordo? Eu acho que não existe nenhuma discussão nesse sentido, gente, né? Eu estou reafirmando aqui que a pauta do G20 é outra. A pauta do G20 é como é que a gente faz para diminuir a desigualdade no mundo. Como é que a gente faz para fazer a transição ecológica, energética, que reduza o aquecimento global, para que situações como essa que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul não se repitam. Nos últimos 10 alertas de ciclone que nós tivemos no Brasil, 7 foram na região sul. E esse é um fenômeno que antigamente não existia, né? Quer dizer, a pauta da Amazônia, essa pauta que se abre para nós e que cria uma enorme oportunidade, né, de novas relações, de novos investimentos, no momento que o Brasil lança o PAC. Nós queremos gerar 4,5 milhões de empregos diretos, atrair, né, investidores que possam, nesse momento, fazer parte desse grande momento de retomada da atividade econômica, um país que precisa crescer. Então, eu estou muito otimista, muito feliz e acho que o povo brasileiro tem motivo de orgulho de perceber a maneira como, em pouco tempo, a gente recuperou esse protagonismo, esse respeito internacional e o papel do presidente Lula nesse cenário.
Ministro, eu gostaria de rodar outros assuntos com o senhor. A gente falava aqui na abertura do Bastidores CNN sobre as expectativas em torno da próxima indicação para a Procuradoria-Geral da República. E alguns nomes já estão sendo ventilados há algum tempo, 2 deles com maior força, que é o caso do Antônio Carlos Bigonha e do Paulo Gonet. Sei que não dá para adiantar nem cravar qual será a escolha do presidente da República. Gostaria, e se o senhor se sentir à vontade, é claro, a gente quer ouvir, mas qual seria o perfil dentre essas opções que o senhor apostaria suas fichas, ou o que o senhor pode dar de informação sobre o perfil melhor avaliado pelo presidente da República? Olha, gente, eu não tive a oportunidade ainda de tratar desse assunto com o presidente Lula. Eu falo bastante com o presidente Lula, falo diariamente com o presidente Lula, quando ele está aqui, quando ele está viajando. E ontem era meia-noite, a hora que tocou o telefone eu atendi, ele, que hora é aí? Eu falei, não, são meia-noite. Ele falou, aqui são 8 horas, né? Ele tinha entrevista coletiva hoje às 8h30, né? Mas em nenhum momento eu tratei esse assunto com o presidente, né? Então seria até inadequado de minha parte fazer qualquer tipo de análise, projeção. O presidente está retornando, nos próximos dias a gente vai ter a oportunidade de conversar com ele e no momento que ele achar adequado, que ele achar correto, com certeza ele vai se debruçar sobre esse perfil e construir, né, junto com a sociedade, junto com todos nós, uma opinião clara sobre quem é o melhor PGR, quem é a melhor PGR que o Brasil precisa nesse momento. Tem pouco tempo para essa decisão, porque dia 26 agora acaba o mandato de Augusto Aras. Eu gostaria de continuar falando de Supremo, na verdade. Há uma demanda social e até de setores do PT para que seja uma mulher para substituir Rosa Weber, já que temos só 2 mulheres num grupo de 11. O senhor considera legítimo esse pleito de que seja uma mulher a próxima ministra do Supremo Tribunal Federal? Meu caro Gustavo, né? A legitimidade de qualquer pleito, ela naturalmente deve ser observada e respeitada por todos os atores, por todos os sujeitos sociais numa democracia, né? Quem somos nós para questionar qualquer tipo de articulação, de qualquer tipo de mobilização de setores importantes e relevantes da sociedade que reconhecem em determinadas pessoas, né, as qualidades, a capacidade de exercer uma função tão importante, tão significativa para o país como, né, ser um membro da Suprema Corte. Portanto, eu vejo com todo respeito, né? E quanto mais articulações ocorrerem, quanto mais se discutir sobre isso, mais o país amadurece e cria um ambiente adequado, né, que a democracia permite, para que no momento que o presidente entender que é o momento adequado, ele tome a decisão. Então, respeito, né, acompanho. O senhor acha que teria de ser uma mulher? Caberia ser uma mulher? Não cabe a mim, gente, essa é uma função exclusiva do presidente da República. Está lá na Constituição, né? Essa é uma função, essa é uma prerrogativa específica do presidente da República, né? Então, não cabe a um ministro, não cabe a nenhum de nós. Cabe a ele, né? Essa é uma prerrogativa dele, essa é uma função exclusiva dele. Eu tenho absoluta confiança e certeza de que o povo brasileiro delegou a ele várias tarefas e responsabilidades. Uma delas é fazer as indicações para a composição da Suprema Corte. Portanto, esse é um tema exclusivo de competência e responsabilidade do presidente. Quem defende uma mulher como aquela que vai ocupar a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal, essas correntes que estão fazendo esse tipo de pressão e de campanha, ministro, o que a gente ouve é que eles estão levando os nomes ao Palácio do Planalto e estão tentando até um movimento no sentido do presidente da República receber essas opções, essas mulheres que são consideradas as mulheres aptas a ocupar a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal. O
O senhor acredita que o presidente deve receber e conversar com essas mulheres? Ele está disposto a fazer isso, a ouvi-las? Qual o seu entendimento sobre isso? E a gente trouxe mais cedo também, ministro, a apuração de que está no radar do presidente também receber os cotados para a PGR. Esse movimento também será chancelado? Uma conversa antes da escolha? Eu acho que é adequado, né? Que o presidente converse com as pessoas, principalmente a partir do momento que ele já tem algum nível de definição, né? Eu imagino que qualquer presidente, antes de fazer uma indicação, conversa com a pessoa, né? Dialoga com ela, e até mesmo para que um eventual convite possa ocorrer pessoalmente. Agora, desconheço qualquer agenda que esteja definida, autorizada ou marcada pelo presidente, tanto em relação à questão da PGR como com relação ao Supremo, né? Se existe alguma agenda já marcada ou planejada, confesso a vocês que não está dentro do meu radar, não está dentro do meu nível de conhecimento. Flávio Dino seria um bom ministro do Supremo Tribunal Federal? Gente, como é que eu vou estabelecer algum juízo de valor que não seja extremamente positivo para uma figura que eu admiro tanto, né? Flávio Dino, Messias, né? Companheiros que têm sido aí ventilados, né? Bruno Dantas, cada nome que eu vejo, e tantos outros, né? Das mulheres que têm sido lembradas, profissionais da área do direito. Isso mostra que o Brasil tem uma riqueza em termos de nomes, né? De qualidade, de trajetórias, que realmente torna até um desafio para o presidente, no meio de tanta gente boa, ter que escolher um deles, né? Mas tantos outros que também não foram aqui citados. O nosso problema não é falta de nomes bons, né? Nosso problema é que nós temos muita gente boa, né? Muita gente qualificada, muita gente preparada, e o presidente, no momento adequado, no momento oportuno, vai saber qual é a decisão, né, que ele deve tomar. Agora, ministro, a gente estava numa novela, né, de reforma ministerial, foi resolvido na semana passada, o presidente Lula finalmente bateu o martelo. Eu gostaria de saber se já há a informação de quando isso vai ser chancelado. Tem uma previsão, apurei hoje aí no Palácio do Planalto, de quarta ou quinta-feira. E se vocês ainda estão tentando manter a Ana Moser, que é ministra ainda do Esporte, em algum cargo do governo? Porque a informação que a gente tem é que ainda há negociação com ela. Eu entendo que no decorrer dessa próxima semana, com a chegada do presidente Lula, né, a gente vai oficializar então a nomeação, né? O ato formal aí de posse dos novos ministros e da nova função que vai ser exercida pelo ministro Márcio França, né? Eu acho que essa movimentação política ela é muito positiva, né? Porque ela amplia, ela estabiliza a base política do governo no Congresso. Por conta disso, ela sinaliza de forma clara para a sociedade, para o próprio mundo, né, político, jurídico, para os investidores, para o mercado, a força, né, a coesão política da base do governo. Isso ajuda a criar um ambiente de negócios mais favorável, por consequência, atrai mais investimento, faz com que o juro, né, caia, se estabilize. Quanto mais segurança você tem para mostrar que as políticas econômicas que o governo vai implementar têm base. Então, eu acho que essa mexida no governo, ela dá muita força, né? Ela ajuda muito para estabilizar o ambiente político e econômico do país. E acredito que no decorrer da próxima semana, da semana que inicia, né? Hoje é segunda-feira, a gente vai ter então o momento da posse, da transmissão de cargo desses novos ministros, e desconheço qualquer discussão específica com relação a Ana Moser, pessoa por quem o presidente Lula tem uma grande admiração e todos nós respeitamos muito.
Agora eu aproveito para fazer uma provocação, ministro. Por que ela não foi citada na nota oficial que validava as trocas? Foi um ponto que a deixou chateada publicamente em entrevistas. Ela demonstrou esse sentimento, até falou em tristeza, enfim. E eu gostaria de saber também do presidente Lula por que ele não apareceu em foto com os novos ministros e delegou esse dever ao ministro das Relações Institucionais. Houve algum incômodo com essas alterações dadas nesses ministérios por parte do presidente? Porque ficou um tanto estranho para a gente que observou a forma como se deu essa troca e a fotografia sem a presença do presidente da República. Tainá, olha só, Tainá, eu estava lá no Alvorada, né? O presidente não... O nome da Ana Moser não apareceu na nota porque nós estávamos falando sobre as pessoas que estão entrando. No momento que houver, né, a transmissão de posse, com certeza vai haver todo o reconhecimento, toda a diferença merecida e necessária pela trajetória, pela conduta, pela pessoa que é, né, a Ana Moser, né? Com relação à foto, gente, quer dizer, o presidente passou o dia no Alvorada, o presidente tinha viajado outro dia, estava de roupa esporte. O Padilha estava lá de terno, gravata, os dois ministros novos estavam lá de terno, gravata, bonitos, né? Queriam fazer o registro daquele momento, nós fizemos o registro. Não teve nenhuma motivação política, não teve nenhuma motivação que não seja o fato de que o presidente não estava, né, naquele momento vestindo ali um terno e a gravata que daria um ar mais solene para aquele registro. Mas com certeza essa semana ele vai ter oportunidade de tirar bastante foto com os novos ministros e não existe qualquer outra motivação que não seja essa motivação singela e que fez com que o ministro das Relações Institucionais, que é quem costurou todo esse processo, né, estivesse ali na foto com os dois ministros que estavam entrando. Estava de aerolook, como diz Érica Hilton. Uma última pergunta, ministro, para a gente encerrar a entrevista. Em relação a Mauro Cid. Mauro Cid fechou uma delação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que essa delação tem um potencial explosivo contra Jair Bolsonaro? Olha, gente, eu tenho evitado até falar um pouco sobre isso, né? Você sabe que eu fui deputado durante vários mandatos, sou deputado, fui líder da bancada do PT e sempre tive uma postura bastante ativa, né, nesses debates mais gerais que envolveram aí a Lava Jato, o bolsonarismo e tudo mais. Agora, como ministro, eu tenho, né, outras tarefas, outras funções. Eu acho que, de fato, esse assunto deve ser tratado como um caso de polícia, né? Eu espero que as investigações sejam levadas às últimas consequências. Eu acho que isso é importante para a democracia, é importante para o Estado Democrático de Direito. Acho que as pessoas devem ter liberdade, direito de defesa, para que a gente possa percorrer o devido processo legal e que no final desse processo, eventuais, né, atos, fatos que surjam da delação, e não acredito em delação que não tenha prova, que dê consistência, veracidade para aquilo que as pessoas dizem, e acho que o Supremo Tribunal Federal tem uma postura hoje muito mais rigorosa do que tivemos em outras oportunidades do país, né? E que no final esses fatos venham, né, a ser julgados e que os responsáveis, né, eventualmente apurados nesse processo, respondam pelos crimes que cometeram, né? Agora, como é que isso vai avançar? Sinceramente, eu acho que ele é muito mais um caso de polícia e quanto mais distante o mundo da política tiver de um negócio como esse, mais a gente tem um ambiente saudável, né? Eu não canso de repetir que a agenda que o Brasil precisa é a agenda do futuro, né? É a agenda de virar a página para o ambiente de ódio, da intolerância, é gerar empregos, é criar oportunidades, é o Brasil voltar a crescer, reduzir a desigualdade, combater a fome, ampliar e recuperar o protagonismo internacional. Esse é o grande desafio que nós temos. É para isso que o governo tem que estar focado nisso, né? É para isso que o Lula quer que o governo esteja focado, trabalhando e, portanto, é um assunto que não está na nossa agenda
não está na nossa prioridade. Agradeço demais, ministro, a sua participação aqui no Bastidores CNN. Conseguimos discorrer sobre vários assuntos, vários outros ficaram pendentes. A gente deixa para os bastidores. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Até uma próxima, ministro.